Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Nos cursos presenciais da Uninasal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninasal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara aqui na nossa queridíssima Bodega do Sertão. Oh, coisa boa! Mas é boa no sentido bom mesmo, é gostosa, tudo que tem. Além do que, você se sente dentro daquele ambiente sertão, né? Você diz assim, eu estou dentro do sertão. Vou até pedir a opinião da minha entrevistada de hoje, porque ela é arquiteta, urbanista, ela vive no exterior, ela tem mil coisas, olha, mil jogadas interessantes que nós vamos conversar no programa de hoje. O nome dela, Ana Rosa Cavalcante. E esse Cavalcante tem a ver com quem? Com aquele meu amigo maravilhoso que vocês conhecem, Arnaldo Cavalcante. É a filha dele, Ana Rosa. Como vai? Que eu chamo, ele chama de Aninha, 200 anos, eu também chamo. Tudo bem, Ana? Prazer, Geraldo, novamente reencontrá-lo. Eu agradeço a oportunidade Que é de isso, a poder oportunidade falar de ter com ele. nós. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade de poder falar do meu trabalho. Que coisa boa. Você é arquiteta e urbanista. Exatamente. Atualmente trabalhando na Holanda também. Conta Sim. pra gente, fazendo diplomanda lá na TU Delft, Isso, TU da Delft. Holanda. Muito bem. Que é o quê? Uma É a universidade? Universidade Técnica de Delft. Atualmente ela está figurando entre as 3 melhores faculdades de arquitetura e urbanismo do mundo. Do mundo. É um centro Bom, de eu excelência. faço uma ideia de quantos exemplos, de quantas coisas boas você tem por lá. Sim. Não é? Mas antes disso você passou por 2 grandes universidades na França, na Inglaterra, como foi? Na Alemanha? Sim, Me conta. eu estudei na Me conta esse Universidade seu trajeto. de Hamburgo para fazer. Eu trabalhei como pesquisadora, na verdade, no tocante das intervenções urbanas, direito à cidade. Tem muita discussão na Alemanha atualmente sobre o direito à cidade, então eu participei de diversos grupos que atuavam na transformação das cidades alemãs, mas previamente eu fiz o meu mestrado na faculdade italiana La Sapienza e era um mestrado conjunto também com a Universidade Paris-Val de Seine, Perfeito. na França. Você teve a oportunidade, no caso, por exemplo, da Alemanha, a gente tem umas ligações com o pessoal da Alemanha, bastante grandes também. Você acha que as cidades alemãs, elas comportam grandes modificações ou elas vão continuar, ou elas vão permanecer historicamente compostas? Na verdade, o meu foco de pesquisa era mais nos movimentos populares, Sim. na organização desses grupos para reivindicar o que é o direito à cidade. Então, esses grupos eles estão atualmente extremamente engajados na produção de uma cidade participativa. Ou seja, o cidadão ele participa muito mais ativamente na produção da cidade do que, se eu comparar, o que se produz hoje em termos de planejamento no Brasil. Muito bem, agora você veja bem, eu quero ligar uma coisa com a outra. A Alemanha tem recebido um grande número de refugiados, Sim. de asilados e refugiados, não é verdade? Exatamente. Isso também entra nesse contexto? Ajuda a que esse contexto seja mais bem absorvido? A Alemanha está sendo pioneira de diversas iniciativas de habitação social para alojar esses migrantes que estão advindos de países em conflito, Perfeito. em guerra e com extrema pobreza. Mas não somente a Alemanha, outros países da Europa estão extremamente preocupados com a produção de moradia social para esse constante fluxo migratório de pessoas. A própria Holanda.
A própria Holanda Exato. utilizou recentemente os centros presidiários e readaptou o uso desses presídios para ser utilizado como habitação social. Você acha que recentemente. esse é um novo caminho mundial, onde a preocupação da habitação e do urbanismo social sejam muito mais frequentes? Sim, existe uma tendência mundial de na preocupação com a habitação social, não somente na Europa, mas inclusive no Brasil. Maceió é um exemplo extremamente significativo eu queria chegar em disso. Maceió mais à frente, mas é isso mesmo. Exatamente. Principalmente Maceió vai figurar entre as cidades que mais se urbanizarão nos próximos anos. Que se urbanizarão. Se urbanizarão nos próximos anos. Está figurando entre as 20 cidades do mundo que mais se urbanizarão, de acordo com a City Mayor Foundation e com a UN Habitat. É nas cidades de pequeno e médio porte que a urbanização ela vai acontecer em termos extremamente acelerados. Existe um processo de informalidade que está atrelado a esse crescimento das cidades. Agora me diga uma coisa, Aninha, você afirmou que Maceió está entre essas 20 cidades. Então, ela está incluída já em algum projeto de ordem mundial? Não, De não que eu arquitetura e saiba urbanismo? de preocupação com o crescimento urbanístico acelerado, mas existem profissionais que eu creio que estejam engajados no estudo da urbanização em Maceió. Tudo bem. Mas esse dado é extremamente novo, extremamente importante para que a gente possa planejar a cidade de Maceió de um modo mais eficiente, Muito mais bem. inclusivo e que possa prover dignidade aos nossos concidadãos. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dos aspectos geográficos que às vezes que influenciam muito na urbanização. Ao contrário do Rio de Janeiro, que é cercado de montes, nós somos cercados de grotas, Sim, né? exatamente. É exatamente ao contrário. Ele cria um processo de cidade onde a pobreza ela é extremamente escondida. Exatamente. E onde existem... eu tive, inclusive, o prazer, a oportunidade de testemunhar as dinâmicas do crescimento das grotas e quais são as dinâmicas que o morador ele emprega na construção das grotas, quais são as práticas de trabalho que o morador ele exerce dentro das grotas, quais são as práticas de trabalho que mais crescem, a partir de um estudo de caso que eu fiz na grota do antigo telégrafo, que fica na divisa entre Mangabeiras e Jacintinho. Muito bem, onde então eu me vivi conta pra uma fazer coisa, a o que é pesquisa. aquilo? O que é viver numa grota? O que é poder transformar uma grota? Para falar sobre isso, eu vou falar sobre o meu doutorado, que Com está sendo certeza. desenvolvido na TU Delft, Perfeito. que é financiado pela CAPES, pelo Ministério da Educação Brasileira Muito e bom. pela TU Delft. Muito bom. E nesse trabalho, eu tento responder as perguntas de quais são os critérios que desenham o espaço das grotas e favelas de Maceió e por que o projeto de moradia social hoje ele é tão falho ao atender às necessidades dos moradores da favela. Muito bem. Por quê? É muito complexo, mas eu vou tentar resumir em poucas palavras. Eu já concluí... Não precisa medir palavras não, vai em Certo. frente. As conclusões do meu trabalho eles já foram verificadas, já foram consolidadas em diversos artigos. E a primeira conclusão do trabalho foi produzir uma ferramenta pedagógica para os arquitetos que desejam produzir moradia social dentro das grotas e favelas ou para aqueles habitantes que são reassentados das favelas para a moradia social formal que é planejada por instituições. Muito bem. Então, essa ferramenta, ela une as práticas sociais dos moradores com as práticas de desenho do espaço que o arquiteto tanto domina. O que não foi feito. O que não é feito. O estudo da arquitetura é Muito bem. muito focalizado nas técnicas, na construção e não nos aspectos humanos e sociais. Muito bem, mas dos aí eu habitantes pergunto a que você, produzem. quando você tem esse número grande, inclusive, de grotas na cidade de Maceió, fazer a reurbanização disso é um trabalho que tem que estar atrelado à vocação também. Não é isso? A vocação dos seus moradores, dos seus habitantes e por aí vai. Então é um trabalho de muitos anos. É um trabalho, o meu trabalho, ele inicia em 2009, quando eu fiz pesquisa de campo na favela Sururu de Capote. Eu utilizo o método da observação participativa. A maioria das pesquisas, elas se basam em literatura, revisão de literatura. A inovação desse trabalho é que eu colho dados, morando na grota, ou observando as práticas cotidianas dos moradores, para criar dados que possam endereçar as necessidades dos moradores. Muito bem. Agora, Aninha, me diga uma coisa, na prática, se de repente uma dessas grotas, o Sururu de Capote, sei lá,
entrasse na mira da reurbanização social, né? Como é que isso seria feito? Você teria que deslocar pessoas? Como é? Como é que isso seria feito? Essa é uma das lógicas mais empregadas pelos arquitetos. É a lógica que a gente chama de tábula rasa. Ou seja, de extinguir uma favela para reassentar todos esses moradores em um projeto de moradia social. Isso é extremamente crítico, porque no meu trabalho eu observei que existem práticas econômicas, sociais que existem, ligações entre os moradores. Com certeza. São muito difíceis de serem endereçadas com essa prática do arquiteto que extingue a favela e reassenta essa população. Então, uma das conclusões do meu trabalho foi que o trabalho dos moradores, porque eu desenvolvi essa ferramenta pedagógica ela é composta de 4 categorias. Primeiro é o trabalho, ou seja, quais são as práticas espaciais dos moradores relacionadas ao trabalho que desenham o espaço e como elas desenham o espaço. A segunda é a moradia, que é quais são os critérios qualitativos, os métodos de construção, os materiais que os moradores usam para construir as casas. A terceira, o conceito do que é público, o que é privado, o que é compartilhado no espaço da favela. As escadarias das grotas são utilizadas como espaço público. Muitas das casas que são vilas, que são habitações coletivas dos moradores, elas são utilizadas como espaços compartilhados. A própria utilização da água pelos moradores, ela acontece de um modo específico. Com certeza. E a última categoria do meu trabalho é o morador, ou seja, qual é o perfil desse morador das grotas e das favelas de Maceió. Então, a partir dessa conclusão do meu trabalho, gerou-se outra conclusão, que o trabalho dos moradores é a prática que mais desenha, planeja e governa o espaço da favela, que mais influencia no desenho do espaço das favelas. Então é preciso conhecer profundamente quem é esse morador. Sim, não é preciso isso? Tudo, entender. quem é a família, quem é o trabalhador, quem é que está à frente, quem sai, quem não sai. Quais são as práticas de trabalho, quais são os espaços, como é a lógica de construção desses espaços. E tudo isso foi publicado em diversos artigos. Você adivinhou que eu ia perguntar isso a você? Eu ia perguntar exatamente isso. E se eu tiver que citar ele foi publicado pela Universidade de Berkeley recentemente, que é a importância do trabalho para o planejamento dos espaços nas habitações informais. Com certeza. E informais que o arquiteto ele pode utilizar. E advindo disso, a minha pesquisa também verificou, eu tive o prazer de testemunhar que as práticas de trabalho dos moradores, elas não mudam. Não mudam quando o morador ele é reassentado da favela para a habitação social. Eu pude testemunhar um processo de reassentamento de habitantes das favelas, onde os moradores, depois de alguns anos que receberam as casas, modificaram completamente a habitação social promovida pelas instituições, ou seja, houve uma refavelização daquele espaço da moradia formal em pouco tempo. Os moradores eles destruíram os espaços. Nós temos eu acho que nós temos um exemplo marcante disso aqui. Teu pai, inclusive, trabalhou nesse assunto, que é aquela questão da favela dos pescadores, e que foi feito um conjunto habitacional para eles na orla da praia. E vai ver agora como é que é, se em 4 anos, 5 anos no máximo, virou outra favelização. E talvez pior. Sim. Né? Porque você deu mais recursos a eles até de, sei lá do que, deixa para lá, porque é desagradável estar falando disso. É porque o arquiteto ele tem esse conceito que prover moradia dá um teto. Exatamente, já resolveu o problema social. Lógicas que devem ser consideradas. Deixa eu pedir licença a você para ir aos comerciais, a gente volta já com esse assunto fascinante que você nos traz. Tá bom? Ok? Vamos lá. E eu vou começar com um assunto que diz respeito ao arquiteto. Arquiteto e construtor. Você conhece um material chamado Light Steel Frame? Que é a estrutura de aço leve para a construção de casas populares ou não, para a construção de UPAs. Está sendo muito utilizado no sul do país e está chegando agora em Maceió, no Nordeste, através do engenheiro Eurico Tenório. E não é aquele americano que você dá um soco e fica o furo na parede, não. E se der um soco nele, vai encontrar um aço leve. Aí não dá. Mas é interessantíssimo, porque é 50% a menos no tempo de construção e 10% a menos no custo final. Então, maravilha, né? Maravilha. E a coisa está acontecendo. O Uninassal, o Centro Universitário Maurício de Nassau,
que está conosco agora nos patrocinando. Prazer enorme, grande, e nesse patrocínio que nós temos junto com a Uninassal, a gente já quer lembrar que é bom começar o ano, porque vem aí os vestibulares, já estão aí os vestibulares. Você já pode fazer as inscrições através do site da Uninassal, que é uninassal.edu.br. E mais, verificar os cursos, os novos cursos que tem. Ela que já tem uma credibilidade imensa em todo o Brasil, pela sua mãe, que é o Grupo Ser. O Sebrae Aéreo, um outro patrocinador conosco também, já volta depois de alguns anos, tá? E é aquela excelência no que diz respeito a empreendedor, ao pequeno empreendedor. Ela é especialista em pequenos negócios. Ela não, ele, o Sebrae Alagoas, o Sebrae Nacional. Nós temos a honra de tê-los aqui conosco. A imprensa oficial Graciliano Ramos, onde faz todo o trabalho gráfico do governo do estado é feito lá, mas eles também atendem a iniciativa privada, com livros, com cartazes, com revistas, com jornais, com tudo que você pode imaginar. Inclusive nós, você já sabe disso, se prepare para o lançamento, vamos lançar mais um livro nosso logo depois do Carnaval, com o título de Por Causos da Vida, lá na Graciliano Ramos. Sancar Veículos, a única empresa de automóvel que está dentro de um supermercado, no pátio de um supermercado. Sancar Veículos ali, no pátio do Sam's Club. E vale a pena você ir, porque você vai ver que atendimento, que maravilha de atendimento. Se você não sair de lá de carro, eu mudo de nome. Eita, qual vai ser o nome que eu vou escolher? Não sei, mas eu mudo de nome. Vamos lá. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, que estão dividindo conosco esse bate-papo com o Geraldo Câmara. Uma semana um, outra semana outra. Voltamos já. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninassal. Nos cursos presenciais da Uninassal, você conta com uma infraestrutura imbatível para ter uma carreira vencedora. E os cursos são reconhecidos pelo MEC e pelo mercado. Escolha o seu curso no site da Uninassal e faça logo a sua inscrição. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Uninassal, formando vencedores. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com a arquiteta e urbanista Ana Rosa Cavalcante, e que está botando o nome dela internacionalmente. Várias publicações sobre os trabalhos que ela defende, sobretudo nessa área de urbanismo social, inclusive com um olho muito grande com o que acontece aqui em Maceió, nas grotas de Maceió. Vamos falar de orla lagunar, minha querida Ana Rosa. Me fale sobre essa orla lagunar que a gente vê, aquele descalabro, um dos lugares mais lindos de Maceió, e acontece o que acontece ali. O que seria feito? Bom, ou que deveria ter sido feito, não sei. Eu sou muito focalizada nos aspectos de habitação informal em Perfeito. Alagoas. Então, eu acho que eu não seria a pessoa mais adapta para falar desse assunto, mas existe, eu acredito uma importância que deveria ser dada a essa parte da cidade, já que é ela que promove o turismo e move a economia de Maceió. Mas exatamente. Então você está se referindo, por exemplo, que você é favorável ao projeto de moradias populares? Sim. Mas o lugar pode continuar lindo ainda que com moradias populares? Sim, sim. E, no entanto, hoje não é isso que acontece. Sim, a moradia social no Brasil, ela na verdade, ela é renegada seja pelo arquiteto,
seja pelo gestor público, muitas vezes, ela não é considerada algo que a arquitetura deve contemplar. Ela é considerada um projeto de cunho mais engenheirístico e não algo que o arquiteto ele deve se debruçar, ele deve estudar. E eu acho que deve-se pensar muito mais na moradia social, seja o arquiteto, seja o acadêmico, seja o gestor público, de modo a produzir uma moradia eficiente, bela, que seja aproveitada e que atenda às necessidades dos moradores da habitação informal. Pois é esse aspecto da coisa que eu acho o seu grande diferencial e que a gente está passando para o público, que é isso. Não é a arquiteta que quer fazer o nome porque construiu um baita de uma mansão aqui maravilhosa, não é isso. Mas se você tiver E outra coisa, nem todo arquiteto é urbanista. Sim. E nem todo urbanista é arquiteto. Sim. Então, essa junção, essa união do que você faz, ela é perfeita para você conseguir fazer uma cidade popular bem feita, bonita, arquitetonicamente. Habitação popular? Sim. Não pode? A habitação está extremamente relacionada à produção do tecido urbano. Ela não pode ser desvinculada do tecido urbano, não pode ser pensada como um objeto separado da cidade. Sim, sem e da dúvida. função social. Sem dúvida. Então, arquitetos no Brasil geralmente pensam na produção de museus, como você falou. Exatamente. De edifícios corporativos. Perfeito. Mas a habitação social, a habitação para os nossos concidadãos, ela é muito dimensionada em nível pejorativo. Isso tem que mudar, inclusive na formação dos novos arquitetos. Mas você está defendendo essa tese? Não está defendendo essa tese? Sim. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, eu acho espetacular você poder dizer assim, nós vamos mudar o caráter urbanístico de um determinado bairro, de uma determinada localização, ele vai ser social, mas vai ser bonito. Uhum. Por que não pode ser bonito? Sim. Não é? Sim. A gente falou aqui na hora dos comerciais sobre essa coisa gostosa que a gente se sente dentro do sertão, aqui na Bodega do Sertão. Arquitetonicamente isso não é bonito? Sim. Não é? Preserva muitas características regionais, culturais. Exatamente. Preserva o artesanato, que é uma atividade econômica que é muito valorizada no Estado. Não é? Então, sim. Então, eu acho que isso aplicado à moradia social, isso não é isso. Não, mas a filosofia qualitativo e a integração das práticas econômicas e sociais é muito importante. Muda completamente, não é? Sim. Como é que a moradia social, a arquitetura e o urbanismo que estão par e passo com a economia, eu gosto muito de ver isso em termos da vocação, do mapa vocacional de um estado como o estado de Alagoas, como é que eles podem andar par e passo para fazer o desenvolvimento e o progresso dessas cidades? Sim. Isso é uma pergunta crucial, que, como eu falei, uma das conclusões do meu trabalho foi essa extrema importância da prática de trabalho dos moradores da favela para a produção do desenho do próprio espaço, que são os moradores mesmos que constroem o espaço. Exato. E as práticas econômicas, a necessidade de sobrevivência e desenvolvimento do habitante é extremamente importante para que ele construa a sua própria casa. Ele pensa na atividade de trabalho relacionada à prática doméstica. Muitas vezes as atividades comerciais elas acontecem dentro da casa. Dentro da casa, exatamente. Então, isso é um dos aspectos marceneiro pode ter sua oficina dentro da própria casa. No quintal da própria casa. O mecânico. O mecânico tem um quintal também. O dono da mercearia, ele abre na porção posterior da casa um comércio. O pequeno agricultor. O dono do bar. A moça que conserta roupas ou o moço que conserta roupas. Então, existem atividades de trabalho que acontecem, depende da casa do morador. Então, essa atividade de trabalho, ela desenha o espaço da favela, o espaço da moradia da favela, ele influencia e planeja o espaço da favela profundamente. Você teve, Ana Rosa, a oportunidade de ver alguma coisa similar disso que você está nos contando agora na Europa, nos países por onde você andou? Obrigada por essa pergunta. Eu relaciono essa pesquisa que eu estou realizando, que é baseada em Maceió, ela está influenciando diversas outras pesquisas, está inspirando diversas outras pesquisas dentro da TU Delft e em outras universidades do mundo. Que coisa então, boa. existe a possibilidade que isso esteja acontecendo em outros lugares, está influenciando muitos outros acadêmicos que estão influenciados por esse trabalho que
releva a importância do trabalho para a produção do espaço? Me parece que esse talvez seja o princípio de um mundo novo, muito mais à frente, mas de um mundo novo que veja os aspectos sociais de outra maneira. Obrigada pelo elogio. Mas é verdade, tem que começar por aí. Vai começar por onde? Tem que começar pelo bem-estar de cada um. Quando você coloca, se você consegue fazer a moradia, a habitação social, e que o cidadão trabalha, que tem um lugarzinho certo dele, que tem também o lugarzinho certo dele da casa, do convívio do lar e por aí vai. Que conjugação bonita, que casamento bonito. É uma conjugação, exatamente como você falou, da arquitetura com tecido urbano. Exatamente. Então, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela ajudou a resolver diversos problemas epistemológicos, ou seja, intelectuais, do estudo da moradia informal. E o aspecto intelectual ele é importante, mas certeza. A aplicação prática dessas ideias está acontecendo. Estamos contactando diversas entidades locais, nacionais e internacionais para fazer uma aplicação prática dessas ideias que adviram do meu doutorado. Deixa eu te fazer olha, meu Deus, você mexe comigo, porque eu sou um cooperativista de nascença. Eu adoro aquilo que é coletivo, que é corporativista, cooperativista. Eu acho fantástico isso. E a gente vê, por exemplo, as habitações populares, entre aspas, que são feitas por aí, que são favelas, aglomerados de gente. Um projeto de casas populares, mais voltadas para essa filosofia, de que elas não seriam iguais, mas elas seriam a cara de cada um, de cada dono, dentro de um mapa vocacional. Isso poderia vir a ser um futuro num estado como Alagoas? Os governantes poderiam pensar isso? Sim. Acredito que isso seja algo que estamos pensando em aplicação prática dessa ideia e que estamos tocando esse contato com instituições locais, nacionais e internacionais para justamente poder aplicar. Eu estou provocando você nesse aspecto propositadamente. Louco para ver um projeto seu já saindo por aí com esse aspecto, que o governante que fizer isso dá um pulo. Acredito que sim. Um enorme pulo. Não é? Ele não vai entregar mais aquela porcaria que tem lá, mas vai entregar uma urbanização social e humanitária. Ele vai conseguir atender às demandas reais dos habitantes que moram em condições desprivilegiadas. É verdade. E que são subrepresentados em nível político. Nas suas pesquisas, Ana, qual foi o maior reclamo que você encontrou na população carente? Eu pude observar tanta coisa ao longo desses anos, porque, como eu te falei, eu morei na Grota do Antigo Telégrafo. Exatamente. E eu tive uma experiência muito extensa de pesquisa na favela Sururu de Capote. Muito bem. Então, ao mesmo tempo que eu observei algumas situações de descaso do poder público, eu observei uma força de trabalho e de vontade de crescer muito grande dos moradores. E que me inspira muito a promover uma aplicação prática dessas ideias e promover dignidade aos nossos concidadãos. O que você quer dizer ao alagoano nesse final de programa? Diga lá. Eu quero agradecer muito a você, Geraldo, por essa oportunidade. Faça isso não. É muito bom. Eu é que tenho que agradecer por você ter vindo aqui com tanta coisa boa. Muito obrigado pelo reconhecimento que essa entrevista ela se propõe a dar para esse trabalho, a visibilidade que ela propõe a dar. E eu agradeço muito a terra onde eu nasci e aos meus concidadãos. E quando estiver no YouTube, eu mando o link para você espalhar pelo mundo. Ok, muito obrigada. Obrigado a você por ter vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, encontro marcado, gente. Até lá. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões.
você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.